E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como funciona quando o caso é de uma força não constante, ou seja, como calcular o trabalho de uma força variável. Vem comigo! Então, pessoal, na última aula, se você lembrar, a gente falou sobre o trabalho de uma força. E você lembra que o trabalho, então, é igual à força vezes o deslocamento que aquela força causa no objeto, tá bom? Só que, para a gente calcular esse trabalho, essa precisa ser uma força constante. Quando a gente tem uma força variável, a gente não consegue simplesmente jogar aqui na fórmula, tá bom? E aí, como é que vai funcionar? Normalmente, ele vai dar um gráfico pra gente de como que essa força se comporta com relação ao deslocamento. Então, é um gráfico de força, que é sempre medida em newtons, pelo deslocamento, que é sempre medido em metros, tá bom? E aí, como é que funciona? É muito simples mesmo, tá? Basta você pegar o seu gráfico, que está aqui, certo? E calcular a área embaixo desse gráfico aqui, tá bom? Então, se eu pego essa área aqui, eu posso afirmar que o trabalho ele vai ser numericamente igual a área desse gráfico, tá bom? Então isso aqui é uma relação extremamente importante. Se eu tenho um gráfico de força por deslocamento, e eu pego a área embaixo do gráfico, eu vou ter aqui o meu trabalho, ok? E aí a gente consegue calcular. Só que, embora alguns exercícios sejam simples desse jeito, basta você calcular, e aí você tem que ficar atento. Por exemplo, esse formato aqui é um trapézio. Você precisa lembrar de como calcula a área de um trapézio. Se você não lembrar, você pode dividir a sua figura, tá? Então imagina aqui, eu tenho um triângulo, eu calculo quanto que é a área desse triângulo, e aqui eu tenho um retângulo, eu calculo quanto que é a área dele, e depois eu somo as duas, tá bom? Então, não se esqueça de calcular a área de figuras geométricas, ok? Só que os exercícios, normalmente, eles não trabalham de maneira tão simples assim, tá? O que que acontece? Depois que a gente calculou esse trabalho, a gente pode pensar o seguinte: bom, para eu fazer um certo trabalho, eu posso ou usar uma força variável ou usar uma força que não seja variável, que seja uma força constante. Então, imagina o seguinte: imagina que esse deslocamento aqui seja de 10, tá bom? De 10 metros. Você concorda comigo que para esse deslocamento eu posso ter um trabalho utilizando uma força variável, mas eu também posso ter um trabalho utilizando uma força constante? Fica um pouco confuso de falar disso, certo? Mas imagina o seguinte: se essa mesma área aqui fosse agora de um retângulo, certo? Em que eu tivesse aqui uma certa área. Esse gráfico é um gráfico de força por deslocamento. Se os valores desse gráfico aqui fossem tais que essa área fosse igual a essa, o trabalho é igual, tá? O trabalho é o mesmo que essa força fez e que essa força fez. A questão é, essa aqui é uma força constante. O valor da força para esse deslocamento foi um valor linear, foi um valor constante. Então, qual que é o princípio que a gente utiliza nesses nossos exercícios mais complexos? Eu vou pegar quanto que é esse trabalho, eu calculei o trabalho nesse gráfico de força variável, e eu vou jogar o valor desse trabalho nessa fórmula aqui para esse deslocamento, que é o deslocamento do gráfico. Para que eu vou fazer isso? Porque quando eu faço isso, eu descubro quanto que é uma força teórica constante, uma força qualquer, imaginária, que não é a força que de fato aconteceu aqui, tá? É uma força que seria o caso desse aqui, que me daria o mesmo trabalho. Então, eu estou transformando o problema de um problema que tem força variável para um problema que tem força linear. Como que eu faço isso? Pego o valor desse trabalho e jogo nessa fórmula. Como eu tenho deslocamento e tenho trabalho, passo o deslocamento dividindo, eu descubro quanto que seria essa força. Por que que isso é interessante? Porque isso aqui passa a ser uma força que eu posso usar aquelas formas que a gente já conhece, como, por exemplo, força é igual a massa
vezes a aceleração. E aí eu consigo, por exemplo, descobrir, tendo qual que é a massa do meu corpo, qual que é a aceleração dele. E se eu tenho aceleração, deslocamento, eu posso descobrir quanto tempo levou para ele chegar lá, qual que era a velocidade inicial, velocidade final e várias outras coisas. Então, o exercício mais complexo desse tipo de aplicação é o exercício que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Eu te vejo lá.